12 horas, 4 minutos, está no ar o Prato Feito, aqui na programação da Amizade. Prato Feito é notícia, é informação, é entretenimento na medida, o seu almoço muito bem servido com notícias da sua região. O informativo do meio-dia aqui na Rádio Amizade. As principais informações desta edição. Voto impresso estará disponível em 23 mil urnas na eleição de outubro. Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira. Pesquisa aponta que 87% dos caxienses devem ir às compras em função do Dia das Mães. Segundo o Congresso Estadual de Cultura, inicia nesta quarta-feira em Bento Gonçalves. Corte de árvore no calçadão da Júlio revolta moradores de Farroupilha. Ministério Público Federal deve apurar erros em telefonia celular. Setor de segurança eletrônica cresce 8% ao ano no país. Aprovada a criação da Guarda Civil Municipal em Bento Gonçalves. Apenado do semiaberto é flagrado tentando entrar com maconha no presídio de Bento Gonçalves e foragido é preso em frente ao presídio. Informações de segurança pública de Bento Gonçalves. Polícia prende acusado de estuprar enteada em Farroupilha. 3 bananas de dinamite são encontradas em prédio em construção no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. No esporte, Grêmio se reapresenta hoje e deve ter reservas contra o Goiás pela Copa do Brasil. E Inter volta a treinar, pensando no clássico Grenal do próximo domingo. Juventude aguarda por Guilherme Queiroz para definir time que enfrenta o Paysandu sexta-feira. E após encaminhar classificação, Caxias enfrenta o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro no final de semana. São as notícias do esporte da dupla Caju, também informações da dupla Grenal. Nós estamos com o Prato Feito aqui na programação da Amizade. Vamos começar sabendo os fatos que marcaram o dia 8 de maio na história. Você ouve agora Almanac RS Com. Almanac RS Com. A história passada a limpo. Hoje é o dia da vitória. O santo do dia é São Vítor. A lua é minguante e o signo é touro. Estamos no 128º dia do ano. O dia 8 de maio na história. Em 1350 é assinado o tratado que põe fim ao primeiro período da Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. Em 1758 é abolida a escravidão dos índios no Brasil. Em 1794 morre guilhotinado Antoine Lavoisier, o pai da química moderna. Em 1863 é estabelecida a Constituição Federal da Colômbia. Em 1886 a Coca-Cola é comercializada pela primeira vez. Em 1902 a erupção de um vulcão mata 30 mil dos 65 mil habitantes da cidade de Saint-Pierre, no Caribe. Em 1919 é implantado o direito ao voto às mulheres nos Países Baixos. Em 1933, Mahatma Gandhi entra em greve de fome contra a opressão inglesa na Índia. Em 1951, um terremoto em El Salvador causa a morte de mais de 1.000 pessoas. Em 1970, a banda inglesa Os Beatles lançam seu último álbum, chamado Let It Be. Em 2009, o Canadá confirma a primeira morte pelo vírus H1N1. Em 2014, morre o cantor brasileiro Jair Rodrigues, conhecido como filho da bossa nova e pai do rap. Frase do dia: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antoine Lavoisier. Você ouviu Almanac RS Com.
Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. – 22 graus é a temperatura neste momento, a umidade relativa do ar é em 68%. Vamos conferir a previsão do tempo para a região sul. Vamos com o pessoal da Clima Tempo. Vai trazer as informações. Áreas de instabilidade que se formam entre a Argentina e o Uruguai vão espalhar nuvens carregadas sobre o centro-oeste e sul do estado do Rio Grande do Sul. Vão ocorrer períodos de sol ao longo desta terça-feira, mas entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com risco de temporal. A chuva pode vir com forte intensidade, acompanhada de raios e de rajadas de vento. E os ventos marítimos ainda vão levar um ar mais frio e úmido para o leste de Santa Catarina e do Paraná, incluindo as duas capitais. O céu fica cheio de nuvens ao longo do dia e há previsão para várias pancadas de chuva que já podem começar de manhã com risco de chuva forte. Essa chuva deve vir com moderada até forte intensidade em alguns pontos. As demais áreas da região sul do Brasil ainda seguem sob predomínio de sol e o tempo segue firme. Por enquanto, não tem previsão de chuva. Nesta terça, a mínima prevista é de 17 graus em Porto Alegre e 18 graus em Florianópolis. Máxima prevista de apenas 20 graus em Curitiba. Tá aí, portanto, a previsão para a região sul. Vamos conferir a previsão ainda ampliando. Juliana Rezende. Nesta terça-feira, áreas de instabilidades atuam no Rio Grande do Sul e avançam cada vez mais pela fronteira oeste. A chuva, então, acaba avançando entre as áreas centrais e sul do estado. Mas é na fronteira oeste onde a chuva é mais forte e com potencial para temporais. As pancadas devem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. E, inclusive, pode até ter queda de granizo na fronteira oeste gaúcha. Agora nas áreas mais ao norte, no leste, incluindo a região serrana e também a capital Porto Alegre, o predomínio vai ser de tempo firme ao longo desta terça-feira. As temperaturas devem seguir aumentando gradualmente. De maneira geral, a temperatura segue amena em grande parte do estado. Na região de Porto Alegre, as temperaturas podem alcançar em torno dos 27, 28 graus. O vento que ganha um pouco mais de intensidade no litoral por conta da circulação dos ventos no oceano, que acaba transportando um pouco mais de umidade, especialmente para o litoral sul do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, as instabilidades ganham mais abrangência no estado e o risco para a chuva mais forte ainda fica concentrado na fronteira oeste gaúcha. Quer saber como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Juliana Rezende. Obrigado, Juliana Rezende. Dariano Moraes, ainda ampliando a previsão para a região aqui mais serrana. A previsão para esta terça-feira no Rio Grande do Sul é de chuva na metade oeste do estado. Chove especialmente em áreas perto de Uruguaiana, com risco de altos volumes. Conforme a Metsul Meteorologia, a nebulosidade aumenta em parte do estado e as precipitações podem ser registradas além da fronteira oeste, no noroeste e norte do Rio Grande do Sul. O sol aparece acompanhado de nuvens na maioria das regiões e as temperaturas serão amenas, com sensação de frio durante a manhã. Durante a tarde, a temperatura fica mais agradável. O vento sopra de fraco a moderado durante o dia. Em Porto Alegre, há predominância de sol e nuvens. As temperaturas devem ficar entre 16 e 28 graus. Em Bento Gonçalves, teremos sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, que se dissipa rapidamente. À noite, com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 12 e 24 graus. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Dariano Moraes. Obrigado, Dariano Moraes, pelas informações do tempo. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. Nós estamos com o prato feito, jornalismo na medida. Seu almoço muito bem servido. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou em sessão administrativa a resolução que define as regras para implantação gradual do voto impresso, que vai começar nas eleições gerais de outubro deste ano.
Ao todo, 23 mil urnas eletrônicas, todas equipadas com módulo de impressão, serão distribuídas em forma proporcional ao eleitorado de cada unidade da federação. Os tribunais regionais eleitorais deverão definir entre 23 de julho e 31 de agosto quais sessões eleitorais receberão os equipamentos. Segundo a resolução, devem ter preferência locais que dispõem de infraestrutura adequada e facilidade de acesso para eventual suporte técnico. Além das 23 mil urnas equipadas com módulo de impressão, uma reserva técnica de 7 mil urnas adaptadas estará disponível para substituição dos equipamentos em caso de necessidade. O número de urnas com impressoras representa pouco mais de 5% do total de 550 mil terminais eletrônicos de votação que serão distribuídos em todo o país. Nós estamos com o prato feito aqui na programação da Rádio Amizade, o jornalismo do Grupo RS Com. Prazo para regularizar o título de eleitor termina nesta quarta-feira, fique atento. Termina quarta-feira, dia 9 de maio, o prazo para tirar o título de eleitor ou regularizar a situação eleitoral. O comparecimento aos postos de atendimento da Justiça Eleitoral é obrigatório para quem completa 19 anos até a data do pleito e ainda não possui o título, e também para quem está com a inscrição eleitoral cancelada, por não fazer o cadastramento biométrico obrigatório, por exemplo, em algumas cidades. De acordo com o Ricardo de Abreu, chefe da 8ª Zona Eleitoral de Bento Gonçalves, é recomendável que se faça, inclusive, um agendamento no site do Tribunal Regional Eleitoral. Importante agora que inicia o ano eleitoral, aos eleitores que ainda não têm título eleitoral, existe o prazo do dia 9 de maio para fazer novas inscrições, transferências de outro município para Bento Gonçalves, Monte Belo, Pitubaneira e Santa Teresa. Transferências entre esses municípios, eventualmente o eleitor está num município e quer transferir para outro. E também a atualização de dados cadastrais, alteração de endereço, alteração de local de votação que o eleitor necessita ou deseja fazer, ele tem até o dia 9 de maio agora para fazer para esta eleição. Após o dia 9 de maio, a única possibilidade de movimentação cadastral é a segunda via do título eleitoral, né? Então, esta vai até muito bem próximo da eleição, cerca de 10 dias antes da eleição, ainda é possível fazer uma segunda via do título. Então, não há pressa com relação a obter uma segunda via do título eleitoral. Mas as demais situações que eu acabei de falar têm o prazo do dia 9 de maio. Com relação à documentação que o eleitor sempre necessita e pergunta para a gente, né, o que eu preciso levar? A documentação para qualquer atendimento no eleitoral, ela é sempre a mesma. Você traz a identidade, o CPF e o comprovante de residência. Então, a identidade, na verdade, é um documento de identificação, né? A identidade é que é o que normalmente se porta, né? O que é importante falar aqui é que não vale para primeiro título a carteira de motorista. A carteira de motorista ela não tem todos os dados do eleitor. Então é importante que seja ou a certidão de nascimento, de casamento, ou a carteira de trabalho, ou a identidade, ou o passaporte novo, que já tem dados atualizados de filiação e tudo mais, porque o passaporte antigo também não dá. Mas esses documentos que eu falei é possível então para identificação do eleitor. Mais o número do CPF, mais um comprovante de residência. Se o eleitor já está naquele prazo de fazer o alistamento militar obrigatório, ele também tem que trazer para nós a comprovação do alistamento militar feito, né? Então só o único detalhe é sair do alistamento. Então qualquer atendimento no eleitoral vai necessitar desses documentos aí. A biometria é um procedimento que está sendo feito no Brasil inteiro e alguns municípios esse cadastramento das digitais, fotografia, assinatura, ele é obrigatório. Nós aqui da 8ª Zona Eleitoral já fizemos em Monte Belo, Pinto Bandeira e Santa Teresa. Falta fazer dos eleitores de Bento. No entanto, não é obrigatório para os eleitores de Bento o comparecimento para esta eleição deste ano. O que a gente tem recomendado é que aquele eleitor que tem um tempinho, que está de folga, já providencia, vem aqui, faz o agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, agende seu atendimento, vai lá, escolhe o dia, a hora, a agenda, e aí
os agendados, eles têm prioridade aqui para o atendimento. A gente sempre faz o chamamento daqueles eleitores de acordo com a hora de agendamento. E eles são atendidos antes daqueles que simplesmente chegam aqui no cartório, pegam uma senha e ficam aguardando. É importante a utilização do agendamento nesse sentido, né? O eleitor que dispõe daquele horário específico, naquele dia, então ele faz o agendamento e vem aqui e aí ele tem essa prioridade no atendimento. A biometria também, se o eleitor vier fazer esse cadastro das digitais, fotografia, assinatura, os documentos são os mesmos, é o documento de identificação, o CPF e comprovante de residência. Então, são essas as informações que a gente deve passar. Então, o eleitor que está com um tempinho disponível, passa aqui no cartório, faz o agendamento primeiro no site, passa no cartório, já aproveita e faz. Às vezes está passando aqui próximo do cartório, olha para dentro ali, se não tem muita gente, já senta ali, já pega uma senhazinha e vai ser atendido tranquilamente, já está feito. Aí quando for obrigatório, nos próximos anos, a partir de 2022, todo mundo vai ter que estar cadastrado, então já se antecipou, já fez e já está feito. O prazo também expira no dia 9 de maio para quem quiser mudar o domicílio eleitoral para pessoas que queiram registrar deficiência visual ou de locomoção e para transexuais ou travestis que queiram fazer alterações no nome social. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. Estamos com o prato feito aqui na programação da Rádio Amizade. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Você que está nos acompanhando também pelo Facebook. Daniel Silva, Adair Couto, a Nathalie Ché, a Jéssica Arioli, a Marli também está ligada aqui na programação do Prato Feito. Gisele Muniz, o Denis, o Marcos, a Rose, Alexandre, Eliana, a Morgana, João Schmidt. Algumas pessoas acompanhando o Prato Feito também pelo Facebook. E na programação da Rádio Amizade, emissora do Grupo RS Com. Pesquisa aponta que 87% dos caxienses devem ir à compra nesta semana em função do Dia das Mães. Ricardo de Souza. O mês de maio inicia com uma boa perspectiva para o comércio de Caxias do Sul. Segundo uma pesquisa divulgada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, 87% dos caxienses têm intenção de adquirir ao menos um presente no Dia das Mães. A data é o segundo momento mais significativo para o comércio local, ficando atrás apenas do Natal. Informalmente, os lojistas projetam um crescimento de 5% nas vendas neste ano, em relação a 2017. Segundo os dados compilados pela CDL, o ticket médio de cada presente ficará em torno de R$ 143. O valor é menor do que o projetado pela FEComércio no Rio Grande do Sul, que prevê um ticket médio na ordem de R$ 171. Em termos locais, porém, é possível perceber que 62% dos entrevistados pretendem comprar um presente, enquanto outros 28% vão adquirir duas lembranças. Esse último dado pode contribuir para um aumento no faturamento do comércio na data. O diretor do Departamento de Pesquisa, Informação e Tecnologia da Informação da CDL, Ricardo Comandulli, destaca a importância da pesquisa para que os lojistas possam se preparar para as vendas. Que a data, ela economicamente é muito importante, ficando atrás apenas do Natal no quesito de movimentação da economia. Nós apuramos também a questão do ticket médio por presente, que ficou em torno de R$ 143, o que é um indicador aí para o nosso lojista adequar o seu mix de produto a esta realidade de expectativa de consumo por parte dos clientes, de gastar até R$ 150, se podemos arredondar este número. A pesquisa ainda apontou que as compras devem se concentrar no vestuário, uma vez que 33% das pessoas disse ter intenção de comprar roupas.
A CDL ouviu 559 pessoas entre os dias 22 e 25 de abril, nos bairros Centro, São Peregrino, Rio Branco, Kaiser, Fátima, Cruzeiro e Exposição. A margem de erro é de 5%. Da Central de Conteúdo, Ricardo de Souza. Ok, obrigado, Ricardo de Souza. As opções são inúmeras de você presentear sua mãe. Domingo, Dia das Mães, portanto, comércio movimentado nesta semana. Mandar um grande abraço, um grande alô também para Noeli Lorandi. Noeli Lorandi está assistindo, está acompanhando pelo Facebook. O Anderson Souza, Dedé de Caxias do Sul. Pessoal se manifestando aqui no Facebook. Está acompanhando no Facebook o Daniel Silva, o Ademar Rodrigues e aqueles outros que eu já citei anteriormente. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Esse é o Prato Feito, é jornalismo na medida, o jornalismo do Grupo RS Com em Ação. Segundo Congresso Estadual de Cultura inicia amanhã em Bento Gonçalves. Vamos acompanhar esta matéria. 3 dias intensos, onde a cultura será o tema principal. Bento Gonçalves será a capital da cultura de 9 a 11 de maio. O segundo Congresso Estadual de Cultura aporta no município, trazendo uma série de convidados nacionais e internacionais, como jornalistas, artistas, intelectuais, políticos e representantes dos colegiados que representam o público. Assim, vários aspectos que compõem a cultura serão debatidos, como gestão, o sistema de financiamento, a produção artística, a criação e a preservação do patrimônio, a democratização de acesso e a participação social no legislativo, conselhos municipais e comunidade. O secretário de Cultura de Bento Gonçalves e presidente da Fundação Casa das Artes, Evandro Soares, ressalta que o evento é de extrema importância para o Estado e torna Bento Gonçalves uma referência na área da cultura. Então a gente tem a oportunidade de conviver com diversos dirigentes de culturas de diversas regiões de todo o estado do Rio Grande do Sul. E a gente sabe das dificuldades da área da cultura e Bento Gonçalves, assim, se podemos falar comparativamente, a gente acredita e a gente também recebe elogios pelo nosso potencial de produção e de valorização da cultura do nosso município. Apresentar para o governo do estado uma nova proposta, por exemplo, né, ou uma nova alternativa em suas soluções de financiamento, visto que diante a realidade que temos hoje, né, às vezes alguns obstáculos existem, mas quem sabe no achar de uma nova solução a gente pode pensar um futuro diferente. E o Congresso de Cultura, que Bento Gonçalves está sediando e que teve a iniciativa e que foi escolhido para receber este congresso no sentido de descentralização das discussões da cultura do Estado, a gente realiza em parceria com o Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Estadual de Cultura é um colegiado que trabalha junto à Secretaria de Cultura do Estado, né, na avaliação da maioria dos projetos que são inscritos na Lei de Incentivo à Cultura do Estado e trabalha, obviamente, não só na análise desses projetos, mas trabalha na colaboração da construção da cultura do Estado como um todo. Esse ano o Conselho está completando 50 anos, então este congresso também ele é o momento máximo dessa programação em que o Conselho Estadual de Cultura vem desenvolvendo em todo o Estado, e o momento máximo dessa programação em que ele vem desenvolvendo nesse processo de interiorização da cultura acontecerá aqui em Bento Gonçalves com a realização deste segundo Congresso de Cultura. E além das palestras, obviamente, né, neste evento teremos também apresentações artísticas, né, intervenções artísticas do nosso município, de fora. Muito importante também ressaltar que teremos, né, momentos de realização de oficinas, né, para que esse congresso também tenha essa intenção
né, de também ser um momento de não só de discussão, mas proporcionar esse momento de qualificação e formação do interessado, do artista, do produtor cultural, né, em diversas frentes. Teremos oficinas, por exemplo, né, sobre as alternativas de financiamento que existem em todas as esferas, né, sobre o papel do Conselho Municipal. Os Conselhos Municipais de Cultura, hoje em dia, são o colegiado, que significa a principal voz da sociedade, representando a cultura, mas da sociedade junto ao poder público na construção da sua política cultural. Então, a participação de membros de conselhos municipais, de presidentes, enfim, de produtores, de todo mundo que trabalha com a cultura é muito importante nesse momento. Teremos também oficinas de elaboração de projetos culturais. Enfim, existe uma grande programação que pode ser conferida na nossa mídia social, na página do Cultura Bento, aqui em Bento Gonçalves, através do Facebook, mas também temos o site do Conselho de Cultura rs.com.br, que é do Conselho Estadual de Cultura, onde tem toda a programação, e neste canal as pessoas, além de se inscrever, né, podem ficar por dentro também do que vem acontecendo na cultura do Estado, se inscrever para o Congresso e acompanhar toda a programação. O segundo Congresso Estadual de Cultura é uma realização do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, com apoio do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Cultura de Bento Gonçalves, Fundação Casa das Artes, Conselho de Dirigentes de Cultura da FAMURS, Conselho Municipal de Política Cultural de Bento Gonçalves e Hotel da Londer. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Bruno Mesomo. Estamos com o prato feito aqui na programação da Amizade. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, está nos acompanhando. É o jornalismo do Grupo RS Com. Corte de árvore no calçadão da Júlio revolta moradores de Farroupilha. Emílio Nunes. O corte de uma árvore nesta segunda-feira, dia 7, revoltou alguns moradores de Farroupilha. A árvore da espécie timbuava ficava localizada na rua Júlio de Castilhos, esquina com a Coronel Pena de Moraes, aonde está acontecendo um projeto de revitalização da via. Após o corte, moradores começaram a se manifestar em redes sociais e rodas de conversa, questionando a derrubada da planta. Conforme o secretário de Planejamento, David Argenta, o corte da árvore não estava no projeto de revitalização, mas, segundo ele, a árvore já estaria morta e oferecendo risco aos pedestres. Ontem também nós ficamos bastante tristes com o corte da árvore, mas a gente tem que entender que a árvore é uma vida e uma vida tem validade, e essa vida estava com essa validade findando, né, chegando ao fim, e entre correr o risco de ser negligente e acontecer um acidente, de cair algum toco, como aconteceu alguns meses atrás nesse mesmo local, se optou então por drasticamente cortar essa árvore e não correr esse risco de ter algum acidente. A árvore estava no projeto, para quem vê o projeto há um ano atrás, mas de um ano para cá ela veio secando, veio se deteriorando com a própria idade da árvore, né? E tivemos que fazer o corte. Provavelmente a Secretaria do Meio Ambiente irá plantar uma nova árvore no local, porque a ideia nunca foi remover a árvore, ela estava no projeto, só que se aproveitou a oportunidade de estar em obra a situação para já também tirar esse risco da comunidade que ali poderia acontecer se caísse algum galho, né? O secretário de Meio Ambiente, Miguel Ângelo de Souza, lamentou ter que sacrificar a árvore, porém destacou que no local será feito um projeto de rearborização. Realmente nós todos estamos sentidos pela obrigatoriedade de termos feito a retirada da árvore. O transporte dela, o transplante dela para outro lugar não é possível por várias atenuantes nesse sentido. É uma árvore muito velha, ela estava em situações muito precárias, era uma árvore que estava praticamente morta e que a causa da morte dessa árvore dá-se à idade dela, é uma árvore muito antiga, e um tipo de poda que vinha sendo feito, porque bem acima da árvore, logo acima da árvore, nós temos uma fiação elétrica e principalmente com fios de alta tensão. Isso, agregado à situação da árvore, colocava em risco as pessoas que por ali transitam e os automóveis
que por ali transitam. Então nós fizemos o corte, com muito sentimento, fizemos o corte, a extração da árvore. Mas é importante que as pessoas saibam que serão recolocadas, junto com o projeto de revitalização do calçadão, há um projeto também de rearborização. Algumas árvores serão trocadas por árvores que sejam mais harmoniosas, mas sem sombra de dúvida, é uma pena, nós que gostamos do meio ambiente, nós que estamos no meio ambiente, nós que convivemos com o meio ambiente, temos a sensação e a certeza de que há necessidade de harmonizarmos o ser humano, preservarmos a vida humana, assim como nós preservamos o verde. As obras de revitalização da Júlio devem durar mais 60 dias, até o asfaltamento do trecho entre a Júlio e as ruas 13 de maio e 13 de outubro. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, obrigado, Emílio Nunes. Ministério Público Federal deve apurar erros em telefonia celular. Christian Costa. O deputado estadual Elton Weber, do PSB, enviou ao Ministério Público Federal uma lista com 115 contatos de usuários dos municípios de Brochier, Montenegro e Salvador das Missões. A lista contém o nome dos agricultores que, apesar de pagarem, não conseguem ter um serviço de telefonia celular e internet de qualidade. Conforme o deputado, os usuários já cansaram de reclamar do serviço oferecido pelas empresas, mas não obtêm resposta satisfatória. O parlamentar ressaltou que o objetivo é colaborar para que haja identificação de pessoas que não conseguem usar seu celular e acessar a internet. Nós consigamos ver de que forma nós podemos ajudar a solucionar esses problemas todos que acontecem hoje com as pessoas que moram principalmente no meio rural e também na área urbana. As pessoas não estão conseguindo resolver. Portanto, nós entendemos que deveríamos, então, levar ao Ministério Público Federal as reclamações destas 115 pessoas que conseguimos catalogar. Elton Weber antecipou que outras medidas para solucionar o problema vão ser tomadas. Nós também estamos programando, junto com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Anatel, Procon e entidades, um evento específico para se colocar claramente quais são os direitos do consumidor em relação a esse tema das comunicações e também os deveres das concessionárias. Isso deverá acontecer no mês de julho próximo. É isso que também estamos programando juntamente com essas instituições, além dessa demanda que enviamos ao Ministério Público Federal. O levantamento para identificar usuários com problemas de sinal no telefone celular e na internet teve colaboração de sindicatos de trabalhadores rurais e vereadores da região. De Porto Alegre, Christian Costa. Ok, obrigado, Christian Costa. Nós vamos às ruas de Bento Gonçalves com o Dariano Moraes fazendo uma enquete com a população sobre os corrimões. Lembrando que na sexta-feira teve um acidente com morte aqui em Bento Gonçalves, onde a vítima acabou se acidentando, acabou colidindo contra um desses corrimões e acabou morrendo no local. Vamos acionar o Dariano Moraes. Nós estamos aqui na rua Saldanha Marinho, vamos fazer um levantamento, uma verificação em loco da forma como estão predispostos esses protetores, guarda-corpos que servem para pedestres, mas também para as pessoas que fazem parte do trânsito também na via. Nós percebemos que as uvas, né, que o material em fibra, ela possui no formato das suas folhas, né, uma situação pontiaguda. Isso aqui até não está tanto porque já está desgastada a parte da fibra, mas nós queremos mostrar outras situações aqui deste mesmo proposta aqui de demonstração da pujança e da economia de Bento Gonçalves. Olha, perceba isso aqui que é bem pontiaguda, ó, bem pontiaguda. Pode inclusive um ciclista que passe às margens aqui do meio-fio acabar sendo abalroado e até espetar ou se lastimar nessa situação, até um transeunte, uma criança que fique com a sua altura próxima a este objeto aqui, tropeçar, cair e se ferir também. É uma constatação que nós estamos fazendo aqui junto à rua Saldanha Marinho, onde existe esses dispositivos que fazem parte de vender a imagem, o visual econômico de Bento Gonçalves. Essas duas pessoas estão conversando aqui. Como é que é o seu nome, por favor? É Paulo. Seu Paulo, o senhor gostaria de dar uma opinião a respeito do formato, como estão predispostos esses dispositivos de proteção aos pedestres aqui? Isso tem que ser em curva. Eu estou observando aí que eles estão tentando consertar, ou estão consertando, e vai ficar em um ângulo de 90 graus, pelo menos aparentemente.
Isso aí não existe, essa alternativa aí. Tem que deixar em curva, porque nada impede que um dia ainda possa acontecer de novo, né? Sim. O senhor observou também que nessas uvas aqui existe uma situação pontiaguda que pode até lastimar uma criança? Aqui e lá embaixo também. Não pode ser assim. O seu nome, por favor? Castro. Qual é a sua opinião, seu Castro? Olha, eu afirmo as palavras dele da mesma forma. Não tem nada de dar contra o que ele falou. A mesma palavra dele eu assino embaixo. Mudar o formato, enfim, fazer em curva, como ele está falando aqui para vocês, seria o ideal, né? De repente pode dar outro acidente, né, Paulinho? Aí pode. Não está livre que aconteça isso. Tá ótimo, infelizmente. Tá certo, Preciso acontecer uma tragédia dessa para fazer as coisas. Ficou um pouco tarde, né? Alguém pagou esse preço. Vamos falar com essa senhora, que a senhora é lojista, proprietária da loja? Proprietária da loja. Proprietária da loja. Como é que é seu nome, por favor? Celi Santa Rosa. Dona Celi, a senhora convive, sabe muito bem este trânsito daqui como é intenso, enfim. A senhora soube a respeito do acidente que aconteceu na outra esquina com a Ramiro Barcelos. Qual é a sua opinião a respeito desses dispositivos de proteção aos pedestres? Não, eu acho que isso aqui tá mal, não tem como ficar. Para ciclista, para pedestre, eles vão ter que mudar. Eu não estou a favor, porque uma que é assim, ó. Os canos aqui, eles tem uns que tem pontas e outros não tem. Aquele faltava proteção, estava faltando a proteção. A senhora já assistiu muitas situações de pedestres, enfim, aqui? Já se envolverem em acidente? Já. A gente já viu vários fatos. Quedas de idosos, crianças? Não, por causa dos canos, tem que mudar. Tem que mudar o formato? Tem que mudar o formato, sim. Eu sou a favor de mudar, não tem como ficar... Tá aí, muito obrigado, Dariano Moraes, pela reportagem. Reportagem do Grupo RS Com nas ruas aqui de Bento Gonçalves. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem informações de segurança pública. Fique ligado conosco. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. 19 minutos faltando para uma, temperatura 23 graus, umidade relativa do ar em 63%. Publicidade também é conteúdo. Boletim do trânsito. O fluxo é normal nas principais rodovias, com alguns pontos de lentidão. Um deles é logo em frente, então dobra na próxima direita e faz aquele caminho alternativo pela rua da sua avó. Já aproveita que vai ganhar tempo e faz uma visitinha. Há horas você não aparece lá. Toda vez que você precisa, nós estamos do seu lado. É só ligar o rádio ou a TV. A informação que você quer receber, a gente entrega. A GET, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. A estação mudou e nada melhor do que um edredom aconchegante e quentinho. Na Lia Colchões você encontra os melhores edredons, com os preços e condições bem especiais. Vem escolher o seu. Edredom dupla face com plush, solteiro, R$119. Casal, R$139. Queen, R$189. Venha pra Lia Colchões, venha aproveitar. Lia Colchões, em Bento Gonçalves e Farroupilha. Atenção, você aposentado ou pensionista do INSS, está precisando de dinheiro? Quer trocar de carro, reformar a casa, viajar ou até mesmo fazer um tratamento de implantes dentários? A Credisim, crédito facilitado, pode te ajudar. Atendemos toda a região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, com dinheiro rápido e sem burocracia. Empréstimos consignados com parcelas a partir de R$ 28,30 e sem consulta a SPC e Serasa. Venha conhecer as possibilidades de negociação e faça uma simulação. Ligue agora mesmo no 0800 750 0030. Credisim 0800 750 0030. É dinheiro na mão agora. Aproveite! Tô ligado na amizade. A informação bem servida para você. Prato feito na amizade. Tá aqui na programação. É o Prato Feito na Amizade.
Aprovada a criação da Guarda Civil Municipal. Em Bento Gonçalves, Gerson Lenhard. Foi aprovado por unanimidade de votos na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves nesta segunda-feira o projeto de lei número 50 de 2018, que cria a Guarda Civil Municipal. O projeto agora segue para a sanção do prefeito, uma vez que desde a reforma regimental da Câmara no ano passado, não há mais necessidade de segunda e terceira votações. Os vereadores rejeitaram ainda a proposição de emenda apresentada pelo vereador Moacir Camerini, que previa a elevação da idade máxima para quem queira participar do concurso. Podem tentar ingressar na Guarda Civil pessoas com idades entre 18 e 30 anos. Nós conversamos acerca da aprovação da matéria com o secretário municipal de Segurança Pública, José Paulo Yankee Marinho. Ele disse que ficou satisfeito com a votação. Estou bastante contente, sim, né? Foi um projeto bastante trabalhado, né? Desde o início, nós fizemos várias visitas aos municípios que há mais de 20 anos já possuem a Guarda Municipal, né? Para avaliarmos em parceria com a Brigada Militar como é a atuação deles, aonde eles erraram nesses 20 e poucos anos, para que nós, na medida em que, aprendendo com os erros dos outros, pudéssemos construir um projeto consistente e que atendessem às demandas ao qual nós nos propusemos, que é dar maior segurança à nossa comunidade. Por que estabelecemos, então, alguns critérios? Por a própria experiência que nós temos na Brigada Militar. Nós temos aí policiais com 50 anos de idade, 55 anos de idade, com sérios problemas de coluna por estarem há muitos anos utilizando o colete, o cinto com o armamento, com o equipamento. Nós temos policiais com problemas de saúde e nós pensamos o seguinte: como eles são regidos por um sistema, né, civil, o tempo para aposentadoria ele é maior que o dos militares. Então você imagina um guarda civil, que é a designação no município, será Guarda Civil Municipal, que entrar com 40 anos de idade, vamos supor. Ele vai chegar a 70 anos de idade e não se aposentou ainda. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu colocar no administrativo, ou ele vai ficar um dia com atestado, no outro também. Se ele entrar com 30, ele estará chegando no final da sua carreira com 60, 60 e poucos anos de idade. Mas no final, e não na metade. Secretário, o senhor me dizia há pouco que agora vem a aprovação do Código de Conduta. Exatamente. A própria Lei 13.022, que estabelece, né, o regramento para a constituição de guardas municipais no Brasil, ela tem um artigo que diz que os municípios poderão estabelecer o código de conduta para as suas guardas municipais. Nós não podemos ter uma tropa de homens armados na via pública sem que se tenha um regramento para isso. A sua conduta ela tem que ser pautada pela ética, pela moral, pelo bom comportamento. O projeto prevê inicialmente a contratação via concurso público de 20 guardas civis, sendo 2 em cargo de chefia. Da Central de Conteúdo, Gerson Lenhard. Ok, obrigado, Gerson, com as informações. Na Câmara de Vereadores aqui de Bento Gonçalves foi aprovado o projeto da Guarda Civil Municipal em Bento Gonçalves. Agora o projeto vai para a sanção do prefeito Guilherme Pazim. Polícia prende acusado de estuprar enteada em Farroupilha, Emílio Nunes. A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira um homem de 43 anos, indiciado por estupro de menor. Os crimes ocorreram em 2006 e 2012, e no ano de 2016 o homem foi indiciado. Conforme informações da Polícia Civil, o acusado cometeu o crime pela primeira vez em 2006, quando a enteada tinha apenas 12 anos, e quando a jovem tinha 19 anos, foi estuprada novamente e acabou engravidando. Ainda de acordo com a polícia, a paternidade da criança foi comprovada por meio de exame de DNA. O homem que teve a identidade preservada foi preso e encaminhado para o sistema prisional em Caxias do Sul. Também na área da segurança pública aqui em Farroupilha, tivemos a prisão de um homem por tráfico de drogas. O fato aconteceu no bairro América, na tarde desta segunda-feira. De acordo com informações da Polícia Civil, o rapaz vinha sendo monitorado e ontem, após o mandado de prisão expedido pela comarca de Farroupilha, foi feito
feito a busca e apreensão na residência em que ele estava. Na ação, coordenada pelo delegado Rodrigo Morali, foram apreendidos 6 petecas de cocaína, uma pistola calibre 380, 3 cartuchos calibre 380, 8 cartuchos calibre 9mm, dosadores com resquícios de cocaína, uma balança de precisão, caderno de anotações, celulares, R$ 617 em dinheiro, além de documentos. O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento de Farroupilha e após levado ao presídio em Caxias do Sul. Na área do trânsito, movimento bastante intenso nas rodovias que cortam Farroupilha, 453 e também 122. Mas conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha, não temos nenhum acidente nas últimas horas. Com informações da área da segurança pública, da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, obrigado Emílio Nunes pelas informações de segurança pública de Caxias do Sul. Vamos a informações de Farroupilha, Emílio. Vamos a Caxias agora sim, vamos a Caxias. 3 bananas de dinamite são encontradas em prédio em construção no bairro São Pelegrino. Michael Heck. Um caso inusitado chamou a atenção de quem passava pelo bairro São Pelegrino na manhã desta terça-feira em Caxias do Sul. Funcionários de um prédio em construção encontraram por volta das 10 horas 3 bananas de dinamite intactas na obra. De acordo com informações da Brigada Militar, um trabalhador localizou os artefatos e acionou a polícia. Houve a necessidade de bloqueio da rua Doutor Bozano entre a Júlio de Castilhos e Pinheiro Machado por precaução. Não havia risco de explosão, pois o material não estava montado. Conforme testemunhas, os artefatos estavam escorados em um pilar. A obra de detonação para a fundação do prédio foi realizada ainda em 2016. Há, inclusive, a suspeita de que as bananas de dinamite possam ter sido deixadas no local depois da detonação. O 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, o 3º GAI, foi acionado para fazer a remoção dos artefatos, que serão enviados para análise e verificação do Código de Liberação. O procedimento deve demorar alguns dias. Por volta das 11 horas, a rua Doutor Bozano foi liberada e a ocorrência registrada na Central de Polícia Civil. Um homem de 36 anos, identificado como Matheus Luz da Silveira, foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Fátima, zona norte de Caxias do Sul. O crime aconteceu por volta das 10h30 da noite desta segunda-feira. Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, Silveira estava atravessando a rua Ivone Jobim Vargas, próximo a um beco, quando o indivíduo conduzindo uma moto Twister de cor preta se aproximou e perguntou à vítima se ela se chamava Rafael. Obviamente, Matheus disse que não, e neste momento o motociclista começou a agredi-lo com um pedaço de madeira. Logo em seguida, sacou uma arma longa e atirou no braço esquerdo da vítima. Silveira foi socorrido por populares à UPA Zona Norte. O atirador fugiu e não foi encontrado. A vítima seria moradora de rua. E um idoso de 68 anos, identificado como Roque André Bart, morreu após ter sido atropelado na cidade de Vale Real. O caso ocorreu por volta das 18 horas desta segunda-feira. O homem andava de bicicleta pela RS 452 quando foi atropelado por um carro conduzido por uma mulher nas proximidades da Igreja Católica da cidade. Ele foi socorrido por uma ambulância ao Hospital de Feliz, mas devido à gravidade dos ferimentos foi levado para o Hospital Pompeia, em Caxias. Bart, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu às 9:45 da noite desta segunda-feira. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Maicon Heck. Ok, obrigado Maicon Heck pelas informações de Caxias do Sul. Agora nós vamos trazer informações da Segurança Pública de Bento Gonçalves, porque apenado do semiaberto é flagrado tentando entrar com maconha no presídio. Foragido é preso em frente ao presídio estadual de Bento Gonçalves. O apenado do regime semiaberto do presídio estadual de Bento Gonçalves foi flagrado por um agente da SUSEP tentando entrar na casa prisional com porções de maconha e bateria de celular. Jefferson Lima, de 28 anos, ao ser revistado pelo servidor, foi localizado em suas vestes 2 buchas de maconha e uma bateria de celular que estava junto de uma outra peça de roupa carregada pelo homem. Diante dos fatos, apreenderam os objetos e apresentaram na Delegacia de Pronto Atendimento, a DPPA, e o preso responderá administrativamente. E um foragido da Justiça foi preso na rua Assis Brasil, na área central de Bento Gonçalves. Conforme informações, Elisacar Campos Soares, de 41 anos, estava em frente ao presídio estadual de Bento Gonçalves, na área central. Ao ser consultado no sistema integrado, foi verificado que estava com mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos,
Ele foi encaminhado para dentro da casa prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. As informações de segurança pública de Bento Gonçalves. Este é o Prato Feito para você que está nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Valéria Sante de Melo, a Vanessa Lambe, a Cláudia Cristina, o Wilson Domingues, Eloir Lima, Noeli Lorande, Anderson Souza, Dedé de Caxias do Sul, a Marli, a Jéssica Arioli, a Nathalie Ché, a Dair Curto, Daniel Silva. Não sei quem mais está acompanhando aqui o Prato Feito pelo Facebook. O Denis, a Gisele, José Rodrigues, Daniel Silva, Ademar Rodrigues, Marcos Granja, a Rose Dornelles, Alexandre Soares, a Luciana, Eliana Friso, Itamar Soares. Olha, uma grande audiência, o pessoal acompanhando, o pessoal assistindo as matérias, as reportagens do Grupo RS Com. É o jornalismo do Grupo RS Com. Esse é o Prato Feito. Marinê Soares, a Morgana Cagliari e também o João Schmidt. Algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. E claro, você que está sintonizado na Rádio Amizade. Rádio Amizade de Bento Gonçalves. A trilha identifica, faltando agora 5 minutos para 1h, informações esportivas. Juventude aguarda por Guilherme Queiroz para definir time que enfrenta o Paysandu na sexta-feira. E após encaminhar classificação, Caxias enfrenta o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro no final de semana. Quem tem informações da dupla Caju é Ricardo Gatelli. Após a vitória diante do Nova Iguaçu, o Caxias ganhou folga nesta segunda e retorna aos trabalhos hoje com treinos regenerativos. A partir de amanhã, o técnico Vink começa a definir a equipe que enfrenta novamente os cariocas, desta vez no Rio de Janeiro. A equipe pode ter desfalques, já que Rafael Gava e Julinho deixaram o jogo no intervalo por conta de lesões. Ambos passaram por exames nesta segunda-feira e podem desfalcar o Grená na reta final da primeira fase. Ainda não se sabe os resultados dos exames e o tempo em que eles ficarão fora. Com a vitória, o Caxias permanece na liderança com 7 pontos e, conquistando mais uma vitória, encaminha a classificação na primeira ou segunda colocação do grupo A15. Além disso, o Caxias tem saldo 6, o melhor saldo do grupo, o que pode definir uma possível classificação. A equipe Grená volta a campo no próximo sábado, às 3h, contra o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E o Juventude recebe o Paysandu nesta sexta-feira, às 7h15 no estádio Alfredo Jaconi, em busca da primeira vitória em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Julinho Camargo tem várias dúvidas em relação à equipe por conta do departamento médico. A principal delas é Guilherme Queiroz, que passou por exames e vai ficar em observação no departamento médico até amanhã. Outra dúvida é Caio Rangel, que não atuou diante do Boa Esporte por desgaste muscular. Outro atleta que não atuou no último jogo foi o zagueiro César Martins, mas ele deve retornar aos treinos hoje e vai ficar à disposição de Julinho Camargo. O Juventude realizou um trabalho no vestiário nesta segunda-feira e hoje os treinos se intensificam. O goleiro Matheus Cavicchioli também deve retornar à equipe e o meia Felipe Lima ainda permanece no departamento médico após passar por um procedimento cirúrgico. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Ricardo Gatelli. Ok, obrigado Ricardo Gatelli. Informações da dupla Caju. Direto de Caxias do Sul, mandar um grande abraço para a Cristina Schileder, que também está nos acompanhando aqui no Facebook. Esse é o Prato Feito, jornalismo na medida. Vamos a Porto Alegre. Informações da dupla Grenal. Arthur Cipriani. O Grêmio se representa hoje e deve ter reservas contra o Goiás pela Copa do Brasil. E o Inter volta a treinar pensando já no Clássico Grenal, que será realizado no próximo sábado.
O Internacional se reapresenta hoje para enfrentar o Grêmio no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado que precisa voltar a vencer e para isso deve ter força máxima contra o Grêmio. Potker foi expulso no último jogo e não deve fazer parte do time de Odair Helman. Em seu lugar, provavelmente virá Luca, recém-contratado pelo time colorado. Já o Grêmio joga amanhã pela Copa do Brasil com o time misto contra o Goiás. Lembrando que no primeiro jogo, o tricolor teve uma grande vantagem, vencendo por 2-0. Assim, o time deve contar com nomes como Cícero, Alisson, Paulo Vitor no gol, Bressan, porém Ramiro deve estar presente, já que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso e fora do jogo do Grenal. Grêmio, que joga amanhã pela Copa do Brasil e no próximo sábado recebe o Inter em casa no Grenal histórico para a volta do Internacional da Série A. Com informações da dupla Grenal, da central de conteúdo do Grupo RS com Arthur Cipriani. Ok, obrigado Arthur Cipriani. Assim a gente encerra o Prato Feito. Mandar antes um grande abraço para o Sargento Nilo Rodrigues. Está participando também conosco aqui do Prato Feito. Vem aí o programa Sem Nome, continue conosco, continue na programação da Rádio Amizade e também no Facebook. O programa Sem Nome vem aí. O Prato Feito retorna amanhã ao meio-dia. Notícia. Informação.